Olá pessoal, vamos aqui a mais uma dica. A dica de hoje é falar sobre a quantidade correta que você deve colocar de discos no seu RAID. Mas que quantidade correta é essa? É porque os tipos de RAID tipo 5, 6, 50, ele te dá a opção de você colocar quantidade maior de disco, diferente do RAID 1, que é só 2 discos e pronto. RAID 10, 4, né? Mas se ele te dá a opção de colocar vários discos, então por que ele te deixa errar? Mas não te deixa errar, é porque é a falta de prestar atenção ali e de saber qual é a melhor quantidade de disco para o seu RAID. Ok? Porque se você for conversar, pelo menos eu conversei com 10 pessoas a respeito disso, 10 não sabe, mas tá lá, tá explicando. Mas o que vem a ser isso? Que quantidade é essa? Né? Digamos assim, para o RAID 5, é o exemplo que nós vamos fazer, mas isso serve também para o RAID 6. Lembrando só que essa série da Storage da HP, ela no para RAIDs de modo virtual, quando você vai criar, ela te deixa criar os tipos 1, 5, 6 e 10. No linear você acrescenta o RAID 50. Mas se você quiser criar com o RAID 0, sem RAID 0 e 3, é só via linha de comando. Ok? Só fique atento a isso. E na hora que você está criando um RAID, ele tem os tamanhos do bloco para entregar por disco. Se você já teve a curiosidade, ou você vai ver agora, né, na criação, no modo linear, tem lá um quadradinho no seu canto esquerdo chamado chunk, que são nada mais é do que como pedaços, né? Digamos assim, que seja pedaços. Aí tem lá 64, 128, 256 e 512. As storage SAN, ela entrega a diferença dela da SAN para a storage NAS é justamente a entrega. A SAN entrega em blocos, enquanto a NAS entrega em arquivos. E os blocos da SAN, no caso daqui da nossa HP aqui, ela entrega em blocos de 4.096 kilobytes, isso é 4 megas, né? Vamos falar assim, de 4 megas. Ok, mas o que posso estar fazendo errado na criação do meu RAID? Vamos criar um RAID aqui, um RAID 5, no exemplo, e vamos saber se ele está de modo balanceado ou desbalanceado. Vamos entregar aqui com 4 discos. Chegamos lá, que você vai criar um RAID, está aqui, 4 discos. Sendo que você tem que sempre lembrar que desses 4 discos, um é sempre para paridade. Ok? Então, o que você vai ter ali de disco para trabalhar, para fazer o seu conjunto de dados? São justamente o quê? 3 discos. Você escolheu 4. 1, paridade. Né? Vamos dizer que esse aqui é para paridade. Vamos dizer, não, ele é para paridade. E o restante dos meus discos é com ele que eu vou trabalhar. E como eu dito antes, quando você está criando, você vai entregar os dados, a HP, aqui a Storage SAN, ela entrega em blocos, escreve em blocos de quanto? De 4 megas. E como é que eu escrevo esses blocos de 4 megas? É por disco, que é justamente naquilo que eu falei a respeito do chunk, que são os pedaços. Os pedaços entregues são de 512. Obrigatório 512? No modo linear, não. Ok? Você pode entregar alterar o tamanho dos blocos. Já que no RAID 5, por exemplo, esse que a gente está testando aqui, vamos fazer o teste, o mínimo é de 3 discos e no máximo até 16. Mas digamos lá, montamos o nosso RAID lá. Aí tem 3 discos para trabalhar como dados. Ok? Então aqui, esses 3 discos aqui a gente vai trabalhar como dados. Aí o que acontece? Como eu falei que a gente entrega em blocos de 512, então 3 discos. Aí ele começa a fazer ali os dados. Então, 3 de 512. 3 de 512 já dá 4 megas, 4.096? Não, dá isso aqui, 1.536.
Aí vem de novo, mais 3 discos. Já deu 4.096? Não, dá 3.072. Então vamos fazer de novo, até poder escrever os meus 4 megas. Vamos lá, mais 3 discos, já que eu tenho 3 discos. Já deu 4.096? Na verdade, ele passou, deu 4.608. Aí o que acontece? Ele vai deixar de escrever? Não. Ele vai escrever onde deu justamente 4.096. Que se você multiplicar 512 vezes 8, vai dar bem aqui. Mas ele não tem 3 discos? Ele também vai conferir esse aqui, o que a gente chama de pad. Ele vai fazer essa verificação também. É o que acontece. Aí começa a dar overhead nos seus discos. Ou seja, eu escolhi a quantidade errada de disco para o meu RAID 5. Já que eu tenho 1 de paridade, deixei 3 para os dados. Então, na verdade, eu teria que ter escolhido uma quantidade maior ou menor para poder, na soma, eu conseguir os meus 4 megas, né? Mas ele vai fazer? Vai. Mas vai ficar dando overhead nessa estrutura de RAID que você montou. Então, tá errado. Como consertar? Deleta o RAID e faz de novo. Tem dados? Então preste atenção se tem dados. Ok? Então é sempre aquilo que eu estou falando. Faça o planejamento. Ó, bem aqui, ele já teria que ter acabado. Como é que você poderia resolver isso aqui? Digamos que você tivesse escolhido, na verdade, em vez de 4 discos, você tivesse escolhido 2 discos. Se tivesse escolhido melhor, desculpa, 3 discos. Você ia ter um disco, como sempre, para paridade, né? Melhor aqui, voltar ele para cá. Um disco para paridade e outros 2 para trabalhar. Então esse meu disco aqui seria de paridade, esse meu terceiro disco aqui. E os outros 2 aqui para trabalhar. Vamos deletar esse aqui. Aí tá aqui, ó. Só que aí você ia ali, 512, mais 1024, mais 512, 1024, mais 512, 1024. Certo? Já que você teria 2 discos aqui para trabalhar. Pessoal, isso aqui vai ficar a coisa mais linda do mundo, mas é Paint, né? É o que tem aqui para explicar. Então você vai começar a trabalhar aqui nos seus blocos. 1024, mais 1024, 2048. Aí com 2048 mais 2048. Então, ou seja, na minha quarta verificação, o que ia acontecer? Eu ia dar os meus 4.096. Não ia ter um overhead. 1024 mais 24, 2048 mais 2048, 4.096. Então, essa aqui, ó, viu? A escolha correta do disco. 3 discos, 2 para trabalho. O que tem de diferente desse aqui para o outro? É que você tem números pares para trabalhar. Ó, você tem 2 discos. Naquele outro você tinha números ímpares. E se fosse RAID 6? RAID 6 você não tem 2 paridades? Então você escolhe número de discos pares. Que aí você vai ter, tirando 2, também vai estar pares. Mas mesmo assim, eu tenho RAID 5, eu montei lá com 7 discos. Eu vou ter 6 para trabalhar. Mas calcula lá, tá certo? Faz o teste. Eu não vou falar se tá certo ou não. Você vai fazer o teste. Faz lá o cálculo. Então, até para isso, tem que ter os números exatos de ímpares e de pares para trabalhar. Ok? Então, aqui nessa dica, o que eu queria deixar faz o cálculo. Pensa bem. Vai lá, marca uns quadradinhos, escreve 512. E você vai lá ter corretamente o número que você tem que usar. Mas eu vou estar preso a isso? Se eu quiser colocar 16 discos, já que o RAID 5 deixou eu colocar 16. Será que a história já é burra? Não. Aqui o pedaço na 512 não tem 16? Então coloca o de 256, o chunk, o pedaço para 256. Quanto que é 8 vezes 2, né? 16? Então, você vai ter lá 16.
Então você vai diminuir o seu pedaço e vai ter uma quantidade maior de disco. Mas vale a pena? Quer que 16 discos e 1 de paridade? Não é arriscado? Vai aumentar o número de IOPS? Vai. Mas tudo é um planejamento. Ok? Então, essa é a dica para você entender a quantidade correta de disco dentro do seu RAID. E sempre lembrando, vai montar? Faz o planejamento. Ok? Mas mesmo assim, se ficar com medo, se tiver assim, puxa, não sei, ainda estou com medo, vai lá, me chama. A gente pode fazer uma consultoria nisso aí, mas eu tenho certeza que todas as aulas você tem capacidade plena de montar o que você quiser, ok? Até a próxima.